Ayude a todos los venezolanos, por favor ayúdenme, que a nivel internacional sepan lo que está pasando. Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela. El mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir. Maduro propõe diálogo com os Estados Unidos em meio à crise na Venezuela. O presidente venezuelano Nicolás Maduro fez um pronunciamento inesperado, propondo um diálogo com os Estados Unidos, desde que estes respeitem a soberania da Venezuela. A declaração ocorre em um momento de intensas críticas internacionais, onde muitos países, incluindo os Estados Unidos, têm questionado a legitimidade de Maduro após uma eleição marcada por acusações. Tenemos mucha paciencia con Guaidó parte 1. Ahora entonces sale Estados Unidos a decir que Venezuela tiene otro presidente. Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide. De fraude, com o país mergulhado em uma crise política e humanitária, a proposta de diálogo levanta questões sobre as motivações de Maduro e o futuro da Venezuela. Nos últimos anos, a relação entre Venezuela e Estados Unidos tem sido marcada por tensões e sanções, com Washington reconhecendo Juan Guaidó como presidente interino e pressionando por uma transição democrática. O recente pronunciamento de Maduro surge após uma série de sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, que incluíram a suspensão de exportações de petróleo e gás. A proposta de Maduro para retomar o diálogo com os Estados Unidos se baseia no cumprimento do Pacto do Catar, que exige respeito à soberania venezuelana e o fim das ameaças de intervenção. O Pacto do Catar é uma referência a um acordo previamente discutido que inclui a liberação de presos políticos e o estabelecimento de um processo eleitoral transparente e justo. No entanto, muitos críticos duvidam da sinceridade de Maduro, dado seu histórico de manipulação eleitoral e repressão a opositores. O acordo, segundo Maduro, também implica na remoção de sanções, o que poderia aliviar a pressão econômica sobre o governo venezuelano. No entanto, a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos, permanece cética sobre as intenções de Maduro e a real possibilidade de um processo democrático na Venezuela. A proposta de diálogo com os Estados Unidos também levanta a questão da legitimidade do atual governo de Maduro. A maioria dos países ocidentais não reconhece a sua reeleição, considerando o processo eleitoral uma farsa. A oposição venezuelana, representada por figuras como Maria Corina Machado, vê a proposta como uma estratégia de sobrevivência de Maduro diante de um possível isolamento internacional e uma economia em colapso. Machado, em um discurso recente, instou os venezuelanos a manterem a pressão e continuarem lutando pela liberdade e justiça no país. A crise política na Venezuela tem raízes profundas, com uma história de instabilidade e governos autoritários. O governo de Maduro tem sido particularmente marcado por acusações de violações de direitos humanos, censura e repressão política. Em resposta, a comunidade internacional, incluindo organismos como a União Europeia e o G7, impôs sanções e reconheceu líderes da oposição como legítimos representantes do povo venezuelano. A possibilidade de negociações entre Maduro e os Estados Unidos, portanto, representa uma complexa dança diplomática com implicações profundas para o futuro do país. Além das questões políticas, a Venezuela enfrenta uma grave crise humanitária. A escassez de alimentos e medicamentos, juntamente com a hiperinflação, levou milhões de venezuelanos a deixarem o país. A proposta de Maduro para negociações com os Estados Unidos pode ser vista como uma tentativa de aliviar as sanções e, por extensão, melhorar a situação econômica. No entanto, sem mudanças significativas na governança e no respeito aos direitos humanos, muitos duvidam que qualquer alívio econômico seja suficiente para resolver a crise. A questão dos presos políticos é outro ponto crucial nas negociações propostas. Nos últimos anos, centenas de opositores foram presos ou exilados em um esforço de Maduro para consolidar seu poder. A libertação desses presos, conforme estipulado no Pacto do Catar, seria um passo significativo, mas ainda incerto, para a reconciliação nacional. A oposição e a comunidade internacional têm pressionado por garantias de que
qualquer processo de diálogo incluirá mecanismos claros para assegurar eleições livres e justas. A desconfiança generalizada em relação a Maduro também se estende aos próprios venezuelanos, muitos dos quais veem o governo como ilegítimo e corrupto. A recente proposta de diálogo pode ser uma tentativa de Maduro de recuperar alguma legitimidade internacional e, ao mesmo tempo, dividir a oposição. No entanto, sem uma mudança real e verificável nas políticas do governo, é improvável que essa proposta ganhe apoio significativo dentro ou fora do país. Por fim, a posição dos Estados Unidos é crucial para o desfecho dessa situação. Sob a administração Biden, a política dos Estados Unidos em relação à Venezuela tem sido de pressão contínua, mas com abertura para diálogo sob certas condições. A possibilidade de um acordo entre Maduro e os Estados Unidos poderia marcar uma nova fase nas relações bilaterais, mas dependerá muito da disposição de ambas as partes em fazer concessões significativas. A comunidade internacional observa atentamente, aguardando para ver se esta nova tentativa de diálogo resultará em mudanças concretas ou se será apenas mais uma manobra política sem substância. Em resumo, a proposta de diálogo de Nicolás Maduro com os Estados Unidos, ancorada no Pacto do Catar, é um desenvolvimento significativo na crise venezuelana. No entanto, permanece envolta em incertezas e ceticismo. A comunidade internacional e o povo venezuelano esperam por ações concretas que possam levar a uma verdadeira transição democrática e alívio da crise humanitária. A continuidade ou não do regime de Maduro dependerá, em grande parte, do desenrolar dessas negociações e da resposta tanto da oposição quanto dos aliados internacionais. A proposta de diálogo de Nicolás Maduro com os Estados Unidos é, sem dúvida, um movimento estratégico que pode ter implicações profundas para a Venezuela. No entanto, é importante ser cauteloso e crítico ao avaliar essa iniciativa. Dada a história de repressão e manipulação por parte do regime, muitos temem que esta seja mais uma tentativa de ganhar tempo ou aliviar a pressão internacional sem fazer concessões reais. O verdadeiro teste será se o governo venezuelano permitirá um processo transparente e democrático que inclua a libertação de presos políticos e garantias de eleições justas. Até lá, a proposta de diálogo deve ser vista com uma dose saudável de ceticismo. Em suma, a proposta de Nicolás Maduro para dialogar com os Estados Unidos representa uma potencial mudança nas relações bilaterais e uma oportunidade para abordar a crise política e humanitária na Venezuela. No entanto, a desconfiança generalizada e o histórico de repressão do governo levantam dúvidas sobre a sinceridade dessa iniciativa. O futuro dessas negociações e o impacto na vida dos venezuelanos dependerão das ações concretas de ambas as partes e da capacidade de alcançar um acordo que promova a democracia e o bem-estar no país.